E aí, pessoal, bom ou não? Boa noite para todos. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que me cumprimentaram pelo meu casamento, né? Dizer que correu tudo muito bem e que estamos muito felizes. E também aproveitar para falar com vocês que o casamento não é bicho de sete cabeças. Então, se vive bem com a patroa ou com o patrão, case-se, tá? Isso é muito bom, faz a gente crescer, tá? E muda a vida da gente, ok? Em função da última aula não ter aparecido, claro, por causa do meu casamento, então eu deixei aí uma série de exercícios com a Ana para que vocês pudessem fazer em sala de aula, tá? Mas deixei claro também que quem não conseguisse fazer o exercício, para não se preocupar, porque faríamos juntos esses exercícios, principalmente a parte de projeto, porque projeto ninguém pega sozinho um projeto para fazer sem ter conhecimento, né? Agora, os demais exercícios, né, seriam todos facilmente feitos por vocês se assistiram aos vídeos, tá bom? Não vem o caso agora, não sei dizer quem assistiu, quem não assistiu, não sei quem tentou fazer ou quem não tentou, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: o projeto foi entregue, os exercícios foram entregues e agora a gente vai resolver esses exercícios. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de voltar a falar sobre o site Woca, né, que nos permite criar esses projetos elétricos. E eu achei fantástico desenvolver o projeto aqui pela facilidade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso modificar o tamanho das paredes, inserir cômodos, como eu já mostrei na outra vez, né? Basta inserir o cômodo, né? No caso aqui, um exemplo aqui, posso inserir um outro cômodo aqui, se eu quiser, ó, né? Colar ele aqui e vamos, enfim. E aí, ele é bem prático e bem fácil de trabalhar. Só que como ele é livre, ele é um software aqui que tem a parte livre, todo software que tem uma parte livre tem restrição. Então, para me montar esse projeto, essa planta baixa aqui, foi tranquilo, né? Se eu quiser também, por exemplo, inserir aqui lâmpadas, igual, por exemplo, vou colocar uma lâmpada aqui na lavanderia, tá aqui, ó. Se eu quiser colocar também um interruptor para acender a lâmpada da lavanderia, tá aqui, eu posso colocar esse interruptor aqui, por exemplo, né? Então, tá aqui o interruptor, a lâmpada está direitinho, né? E é bem tranquilo. Só que alguns módulos aqui que eu preciso utilizar, ele não me permite. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar essa opção aqui, ele pede que eu faça atualização para me lançar os cabos, no caso aqui, né? E aí, para me fazer essa atualização, eu tenho que pagar. Então, não é interesse meu em pagar, mesmo porque eu não uso esse site para fazer meus projetos, né? Eu uso o CorelDRAW, já tem lá alguns macetes lá. Então lá eu uso ele livre para mim, eu tenho essa versão que eu posso utilizar ele aqui, né? Então eu não utilizei esse projeto, esse site para fazer nós não vamos utilizar esse site para fazer o projeto elétrico em função das restrições. Então o que eu fiz? Eu gerei uma imagem desse projeto aqui, tá? E mandei e enviei para vocês, que é nada mais nada menos que esse projeto que está aqui, ó. Eu gerei uma imagem dele, tá? Colei aqui nos exercícios, então estão aqui os exercícios com o projeto, né? Colei aqui e é a partir daqui que a gente vai fazer esses exercícios. A parte do projeto nós vamos fazer no Corel. Então a imagem que eu criei no CorelDRAW, gente, tá aqui, ó. Se eu pegar aqui, vamos abrir ele aqui. Olha só. Tá aqui a imagem que eu trouxe lá do Woca. Tá? Gerei uma imagem comum, trouxe aqui para o projeto, né? Fiz aqui uma vetorização desse projeto, ou seja, a vetorização nada mais, nada menos é do que copiar o projeto. Então foi exatamente o que eu fiz. Se eu colocar ele aqui em cima, eu tenho aqui a forma que eu fiz a cópia, eu arrasto a imagem para lá, depois de eu ter vetorizado, aí eu tenho o meu projeto aqui desenvolvido no CorelDRAW, tá? E nós vamos fazer todo o projeto elétrico aqui em CorelDRAW, tá ok? Bom, só que agora, a partir de agora, nós não vamos mexer com o projeto. Nós vamos voltar aqui no exercício e nós vamos desenvolver as questões de 5 até 14, salvo engano meu, né? Se a gente olhar aqui, não, são 11 páginas, então são quantos exercícios aqui? 14 exercícios, tá? Então nós vamos desenvolver do 6, tá? Tá aqui, ó, do exercício 5 até o número 14. Aí depois
que a gente encerrar essa etapa, a gente vai fazer essas 4 primeiras questões aqui. Tá bom? Então, já no próximo vídeo, a gente vai começar aí para executar, a fazer o exercício número 5, tá? E já a gente se encontra aí no próximo vídeo. Então, de volta aí, gente, para resolver as questões que a gente propôs. Então, iniciando aí pela questão 5, conforme combinado, o enunciado é o seguinte: quanto à taxa de ocupação dos eletrodutos, a NBR 5410 determina que as dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Já falamos isso na aula anterior, que antecedeu, evidentemente, a última aula, né? E após ter instalado os eletrodutos e passado a fiação, ainda deve ter espaço suficiente para que a gente possa retirar com facilidade algum condutor ou reinstalar com facilidade algum condutor. Então, para tanto, a taxa de ocupação do eletroduto, dada pelo quociente entre as somas das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculados com base no diâmetro externo e a área útil da seção transversal do eletroduto, não deve ser superior a. Então, gente, a questão número 5 está relacionada com o vídeo sobre dimensionamento de eletrodutos. Então, primeiramente, vamos rever esse vídeo para que a gente possa relembrar. Lembrando aí que os créditos são da Eletrotécnica Ana, do canal Ser Eletricista. Pessoal, hoje nós vamos aprender certinho o passo a passo de como dimensionar o eletroduto para sua instalação. Vamos simular então que temos um trecho onde passam 4 circuitos, cada circuito contendo neutro, fase e terra, e todos de seção diferente. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ana e sou técnica em eletrotécnica. Eu vou simular aqui uma situação e com o passo a passo nós vamos calcular qual é a área total que vai ser ocupada por cada um dos nossos condutores e vamos calcular também a área útil do eletroduto e a área máxima que pode ser ocupada nele. Vamos à nossa aula de hoje. Primeiramente, vamos observar o que a norma NBR 5410 diz para a gente acerca do dimensionamento do eletroduto. As dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para tanto, a taxa de ocupação do eletroduto dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diâmetro externo. Eu vou levar em consideração tanto o condutor quanto a isolação, para nós calcularmos a área total que ele vai ocupar no eletroduto. E a área útil da seção transversal do eletroduto não deve ser superior a 53% no caso de um condutor, 31% no caso de 2 condutores e 40% no caso de 3 ou mais condutores. Bom, então ela já deu as respostas, né? Então a primeira resposta seria 40% no caso de 3 ou mais condutores, 53% no caso de um condutor e 31% no caso de 2 condutores. Isso é que reza a norma NBR 5410 acerca da taxa de ocupação dos eletrodutos. Ok? Então agora nós vamos passar para o exercício número 6. Então estamos de volta aí, pessoal, para resolver o exercício número 6. E o enunciado diz o seguinte: com base em suas respostas do exercício número 5, determine a área de um eletroduto com diâmetro externo de 42 mm e diâmetro interno de 35 mm e sua taxa de ocupação. Bom, quero lembrar que quando a gente pega um eletroduto, ele tem a área externa, né, que a gente vai conseguir ver no segmento do vídeo dela, e tem a área interna. Tá? Para esse caso, nós vamos trabalhar com o diâmetro interno. Por quê? Porque os condutores vão entrar por dentro do eletroduto e só vão ocupar o que corresponde à área referente ao diâmetro interno. Tá ok? Bom, se a gente vir aqui, a gente vai ver que esse exercício
tá? Ele vai estar relacionado ainda com o mesmo vídeo, o número 2, que é sobre dimensionamento de eletrodutos, e a gente vai ver agora essa parte referente ao vídeo, referente a esse exercício aí. Vamos lá. Diâmetro externo. Eu tenho aqui representando o eletroduto, iria então aqui da parte externa deste ponto até aqui este outro ponto do lado externo. Diâmetro interno. Internamente no eletroduto, então, vai deste ponto interno até este outro ponto aqui. O raio é a metade do diâmetro. Se eu estou falando do diâmetro interno, por exemplo, então o raio vai pegar aqui do meio do eletroduto ou do meio de uma circunferência e vai até aqui, nesta ponta aqui, neste ponto. Ou poderia ir daqui até aqui, tanto faz, teria a mesma medida. Aqui está o eletroduto, o diâmetro externo a gente mede assim, então. É o diâmetro interno. E o raio, a gente já viu que é a metade do diâmetro. Internamente, então, iria aqui do centro do eletroduto até qualquer um destes cantos, daqui até aqui, daqui até aqui, ou daqui até aqui, tanto faz. Vamos começar calculando a área do eletroduto. Eletroduto corrugado reforçado. Eu fui no site de um fabricante qualquer e lá ele me deu informações das medidas dos eletrodutos. O que a gente acabou de medir aqui, o diâmetro externo é 32 milímetros e o diâmetro interno 25 milímetros. O que importa pra gente é o diâmetro interno, porque nós queremos calcular a área útil do eletroduto, que é a área onde vão ficar os cabos elétricos. Fórmula para calcular a área. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Π, a gente já sabe que é aproximadamente 3,14. Raio ao quadrado é diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ou simplesmente raio ao quadrado é igual a raio vezes raio, sendo que raio nós já sabemos que é a metade do diâmetro. Agora sim, nós vamos calcular a área do eletroduto. Já calculei aqui o raio ao quadrado. Se raio é a metade do diâmetro, então metade de 25 é 12,5. Raio ao quadrado seria raio vezes raio, eu usei essa forma aqui. Então, raio ao quadrado é 12,5 vezes 12,5. Raio ao quadrado é igual a 156,25. Área é igual a π vezes o raio ao quadrado, 156,25. Então, a área total do nosso eletroduto é igual a 490,87 milímetros quadrados. Então, de volta aí, nós vimos como que se calcula a área de um eletroduto, né? E o que pede aqui no enunciado para a gente calcular, né, a área de um eletroduto com diâmetro externo de 42 milímetros e diâmetro interno de 35 milímetros. Para nós, o que importa é o diâmetro interno, porque nós vamos ver a área útil, ou seja, onde os cabos vão estar lá acomodados, tá certo? Bom, a fórmula que a gente já aprendeu para calcular a área no vídeo é que a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Π, a gente viu na matemática que o valor de π é 3,14 e mais uma sequência de números. Então, nós estamos desprezando a sequência de números e vamos usar apenas 3,14, tá bom? E raio ao quadrado, a gente já sabe que o raio é a metade do diâmetro, tá bom? Então, raio ao quadrado vai ser a metade do diâmetro multiplicado pela metade do diâmetro, né? Então, olha só, o que a gente tem aqui? O diâmetro interno é de 35 milímetros. Então, vamos fazer as contas aqui para facilitar. 35 dividido por 2, então a gente aí tem um raio, né? O raio é 17,5. Raio ao quadrado vai ser 17,5 vezes 17,5. Então, é 306,25. Então, a área será 3,14 vezes 306,25. Então, 3,14 vezes 306,25. Então, 3,14. Aí nós temos 961,625 milímetros quadrados. Então, aqui está a nossa resposta do exercício número 6.
né? Essa é a área de um eletroduto que contém um diâmetro interno de 35 milímetros, tá ok? Bom, aí a gente aprendeu que para um condutor é 53%, para 2 condutores é 31% e para 3 ou mais condutores, né, é 40%. Então, como é que se calcula isso? Eu vou calcular 53% de 961,625 milímetros quadrados. Né? Então, isso equivale a 509,661 milímetros quadrados. Né? 31% de 961,625 milímetros quadrados vai ser igual a 298,103 milímetros quadrados. E finalizando, para 3 condutores, que é 40%, então 40% de 961,25 milímetros quadrados é igual a 384,65 milímetros quadrados. Então aí nós fechamos o exercício número 6 e no próximo vídeo vamos ver o exercício número 7. Até lá. Então estamos de volta aí, gente, e vamos ver o exercício número 7. Então, o exercício número 7, o enunciado diz o seguinte: qual a área total que 3 condutores com um diâmetro externo de 12,2 milímetros ocupam? Bom, isso a gente acabou de ver no vídeo anterior aí, né? Como que se calcula a área, né? Mas a gente viu como que se calcula a área do eletroduto. Agora a gente vai ver os condutores, tá bom? Então a gente vai partir e ver agora a área dos condutores, como que se calcula aí. Nós vamos calcular a área total de cada um destes condutores, de 1,5, 2,5, 4 e 6 milímetros. Depois nós vamos somar tudo, porque nós temos 3, 6, 9, 12 cabos passando neste eletroduto. E vamos somar a área total que eles vão ocupar no interior do eletroduto. O passo a passo para calcular a área dos condutores é a mesma, exatamente a mesma que a gente fez com o eletroduto. A diferença é que do eletroduto nós levamos em consideração o diâmetro interno, porque nós queríamos saber a área útil do eletroduto. Já no caso do condutor, nós vamos levar em consideração o diâmetro externo, que conta com o condutor e a isolação. Daí nós vamos saber a área total que ele vai ocupar no interior do eletroduto. Vou mostrar detalhes apenas do que eu fiz aqui com o condutor de 2,5 milímetros, porque nos outros eu fiz exatamente o mesmo processo, então não é necessário eu ficar tomando o tempo de vocês. Aqui está o condutor de 2,5 milímetros. O diâmetro externo, todos esses valores aqui do diâmetro eu achei no catálogo de um fabricante. Então, para esse aqui, o diâmetro externo, 3,57 milímetros. O raio é a metade do diâmetro, então é o diâmetro externo. Raio é igual a 1,785. Raio ao quadrado é isso aqui vezes isso aqui. Então, raio ao quadrado é 3,186225. Agora que eu já sei o valor do raio ao quadrado, eu jogo na fórmula. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. A área é igual a π vezes 3,186225. A área é igual a 10 milímetros quadrados. Então, gente, acabamos de ver como que se calcula a área total de um condutor. Bom, o nosso enunciado aqui diz o seguinte: qual a área total que 3 condutores com o diâmetro externo de 12,2 milímetros quadrados ocupam, né? Então, passando aqui para o nosso gabarito, a gente já sabe que o cálculo da área vai ser π vezes raio ao quadrado. Nós estamos falando ainda desse vídeo de dimensionamento de eletrodutos, tá? Então os créditos ainda são da Ana e é referente ao canal Ser Eletricista, tá bom? Bom, como a gente já tem a fórmula aqui e a gente já sabe como que o raio, na verdade, é a metade do diâmetro, né? No caso do eletroduto, nós vamos trabalhar com o diâmetro interno, mas dos condutores, lembrando que nós vamos trabalhar com o diâmetro externo, porque a gente não tira a capinha do condutor, não, né? A gente tem que manter aquilo ali. Então, vai o condutor e mais a capinha, lá vamos dizer assim, a isolação, tá bom? Então, o que a gente faz para calcular essa área? O que a gente faz? Então, o condutor, ele tem 12,2 milímetros. Então, vamos fazer a conta. 12,2
Para saber o raio, divide por 2. E aí eu tenho o raio que é 6,1. Só que nós vamos trabalhar com raio ao quadrado. Então vai ser 6,1 vezes 6,1. Então o raio ao quadrado vai ser 37,21. Então veja bem, a área do condutor 1 vai ser 3,14 vezes 37,21, porque 3,14 é π, é o valor de π, né? Vezes raio ao quadrado, que é 37,21. Então 3,14, só para desencargo de consciência de vocês, 37,21 vezes 3,14. Então nós temos uma área de 116,8394 milímetros quadrados. Tá? Só que é o seguinte, aqui nós calculamos de apenas um condutor e nós precisamos calcular dos 3. Então tá simples. Se eu já tenho a área de 1, para saber dos 3, né, porque todos os 3 têm a mesma medida, eu vou multiplicar 3 vezes 116,8394 milímetros. Então, dos 3, nós vamos ocupar 350,5182 milímetros. Então, a resposta correta é esta aqui. Tá perfeito? Então, no próximo vídeo, a gente vai partir para o exercício número 8. Então, pessoal, vamos agora resolver o exercício número 8. Então, o exercício número 8 diz o seguinte: quantos circuitos de 3 cabos, ou seja, fase neutra e terra, do cabo citado no exercício 7, qual foi o cabo citado no exercício 7? Então, a gente sabe que o cabo citado no exercício 7 foi o diâmetro de 12,2 milímetros, né? Então, quantos circuitos de 3 cabos, sendo fase neutra e terra, do cabo citado no exercício 7, que é de 12,2 milímetros, podem ser lançados no eletroduto citado no exercício 6, que é 42 milímetros? Gente, aqui é lógica, vocês já estão com a resposta pronta. Basta a gente voltar atrás. Vamos voltar no exercício 7. No exercício 7, olha só, vamos passar para cá. O exercício 7, minha pergunta foi, o enunciado foi, que o exercício queria saber? Qual a área total que 3 condutores com diâmetro de 12,2 milímetros ocupam? Então, a gente sabe que a área, vamos marcá-la aqui mais uma vez, tá? Aqui, ó. A gente sabe que a área que esses 3 condutores ocupam, ela é de 350 e de 518 milímetros. Então, a gente já sabe que a área é essa. E ele quer saber o seguinte: quantos circuitos de 3 cabos podem ser lançados no eletroduto citado no exercício 6? Qual é o eletroduto citado no exercício 6? Foi um eletroduto de 42 milímetros, né, com diâmetro interno. Então, vamos voltar no exercício 6 e a gente vai ver aqui que no exercício 6, que a área total, a área útil, ela é de 961,625 milímetros quadrados. Então, veja bem, essa é a área total. Agora, quantos cabos que o exercício 8 está falando que nós temos que passar? São 3, é um circuito de 3 cabos. Está escrito aqui, ó. 3 cabos, sendo fase, neutro e terra. Ele quer saber quantos circuitos de 3 cabos podem ser lançados no eletroduto de 42 milímetros. Então, se eu sei que a área total que os três condutores ocupam, né, ela é de 350 e 518, e eu sei que são 3 condutores, se eu for no exercício 6, eu vou ver aqui, ó, que para 3 condutores eu só posso, ou mais, eu só posso ocupar até 40% da área do eletroduto. Então, quanto que é 40%? 40% é 384,65 milímetros quadrados, né? Então, eu só posso ocupar 384. Se os 3 condutores ocupam 350, né? Então, a resposta está aqui, ó. Quantos circuitos de 3 cabos? Só pode ser um circuito. Porque se eu passar 2 circuitos, eu vou ter que multiplicar isso aqui vezes 2, ó. Tá vendo? Então seria só aqui 350 mais 350 seria só aqui seria 700. Eu posso passar 700? Eu não posso, eu só posso ocupar 384. Então
É super simples. É somente um circuito de 3 cabos. Então, essa é a resposta do exercício número 8. Simples assim. Agora foi lógica, né? Com os 2 exercícios que nós respondemos, o exercício 6 e o 7, nós conseguimos obter a resposta do exercício 8. Essa foi bem simples, bem fácil, né? Então, agora, no próximo vídeo, a gente vai partir para o exercício 9. Até lá. Aí, pessoal, de volta novamente para agora resolver o exercício número 9. O que diz o exercício número 9? O que diz o nosso enunciado? A pergunta é: quantos cabos de 12,2 milímetros podem ser lançados pelo eletroduto de 42 milímetros? Também super simples. Com as respostas anteriores, do 6, 7 e 8, a gente consegue resolver essa, né? Então, olha só. A questão número 8, eu perguntei quantos circuitos de 3 cabos, sendo eles fase, neutro e terra. A número 9 é só invertir, gente. Quantos cabos de 12,2 milímetros, aqui, ó, escrito aqui, quantos cabos de 12,2 milímetros podem ser lançados pelo eletroduto de 42 milímetros? Poxa, se eu falei aqui que quantos circuitos de 3 cabos fase, neutro e terra podem ser lançados pelo eletroduto citado no exercício 6, que é de 42 milímetros, então eu disse que são 3, vamos voltar aqui, eu disse aqui que é apenas um circuito. Um circuito de quantos cabos? De 3. Agora, olha só o exercício 9. Quantos cabos de 12,2 milímetros podem ser lançados pelo eletroduto de 42 milímetros? A mesma coisa, só inverti. Aqui eu perguntei quantos circuitos, aqui quantos cabos. Se aqui eu falei que é um circuito de 3 cabos, aqui eu vou falar que são apenas 3 cabos. Cara, essa não tem jeito de ser mais fácil. Está aqui, ó. Quantos cabos de 12,2 milímetros podem ser lançados pelo eletroduto de 42 milímetros? Se eu disse, vamos lá, se eu disse aqui que é um circuito, na resposta número 8, de 3 cabos, aqui eu inverti minha pergunta. Seriam quantos cabos que podem ser lançados pelo eletroduto? Se aqui eu falei que são 3 cabos, que um circuito é 3 cabos, a resposta está aqui, ó. 3 cabos, né, de 12,2 milímetros. Então, essa é a nossa resposta do exercício número 9. Super simples, exatamente igual ao 8, só invertir. Se vocês tivessem prestado atenção, vocês iam ver que estava bem simples aí, né? Então, agora, no próximo vídeo, a gente vai partir para o exercício número 10. Daqui a pouco a gente encontra de volta aí. Então, gente, estamos de volta aí para resolver agora o exercício número 10. E a pergunta é: de acordo com o conteúdo abordado em sala de aula, qual dispositivo você deve utilizar em seu quadro de distribuição de energia com o objetivo de proteger contra choques elétricos nos circuitos? Quem lembra disso aí? Super simples essa, né? Essa nós vamos poder responder a 10 e a 11 no mesmo exercício, no mesmo vídeo. Então, tá aqui, ó. Está aqui a resposta. De acordo com o conteúdo abordado em sala de aula, qual dispositivo você deve utilizar em seu quadro de distribuição de energia com o objetivo de proteger contra choques elétricos nos circuitos? É o IDR ou DDR. O IDR é o interruptor diferencial residual e o DDR é o disjuntor diferencial residual. Qual a diferença entre os dois? Que o IDR ele não vem com disjuntor, então você tem que colocar o disjuntor para trabalhar junto com ele. E já o DDR, ele já vem com o disjuntor acoplado, né? Então, se eu comprar um IDR para colocar, eu vou ter que comprar também um disjuntor. Agora, se eu comprar o DDR, eu estou isento de ter que comprar um disjuntor, porque o DDR já vem com o disjuntor acoplado. Super simples essa. Então, vamos lembrar, quer proteger sua família, seus filhos, sua esposa, seja quem for, de choque elétrico, você vai utilizar o IDR ou o DDR, tá bom? Agora, já no exercício 11, a pergunta é: qual o nome do dispositivo de proteção de máquinas e equipamentos contra surtos provenientes de descargas atmosféricas em rede de distribuição? Então, nós falamos também sobre ele, que é o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos. Ok? Bem simples, é só relembrar. É isso aí, todas essas informações estou mostrando para vocês, que tudo que eu estou falando aqui, você pode buscar
na internet, no YouTube, sobre tudo que a gente falou aqui até agora. Você vai achar vários vídeos dando explicação, né? Como infelizmente a gente ainda não tem os nossos vídeos, então eu estou usando os créditos de outros canais no YouTube para a gente poder passar essas aulas aí, tá bom? Então tá aí, o número 10 é o IDR ou DDR, lembrando que o IDR é o interruptor diferencial residual e o DDR é o disjuntor, desculpa, o IDR é o interruptor diferencial residual e o DDR é o disjuntor diferencial residual. Esse vai proteger você e sua família. Agora, que vai proteger suas máquinas, geladeira, todos os equipamentos que você tem dentro de casa, vai ser o DPS, tá bom? Que é o dispositivo de proteção contra surtos. Então, agora no próximo vídeo, a gente vai partir para o exercício número 12. Então, pessoal, estamos de volta aí novamente, agora para resolver o exercício número 12. Também super simples, já falamos muito sobre isso em aulas passadas, e a gente está relembrando aqui porque nós vamos mexer com o projeto, então há necessidade de relembrar, né, as coisas que a gente já viu anteriormente. Então, no exercício 12, o enunciado é: para um equipamento de 7.000 watts, ligado a uma tensão de 127 volts, qual o disjuntor recomendado para esse circuito? Pô, falamos isso, fizemos vários exercícios, né? Então, só para relembrar aqui, a gente sabe que para um equipamento, deixa eu marcar aqui, peraí. Então, ó, para um equipamento de 7.000 watts, ligado a uma tensão de 127 volts, qual o disjuntor recomendado para o seu circuito? Então, isso é bem simples. Como é que a gente acha a corrente? I igual a potência sobre a tensão. Então, é bem simples. Se eu pegar 7.000 watts e dividir por 127 volts, eu vou ter uma corrente de 55,11 amperes, né? Então, se a gente não tiver um disjuntor de 55 ou 56, nós vamos ter que pegar o próximo. Então, e o próximo seria um disjuntor de 60 amperes, né? Então, bem fácil, bem simples. Deixa eu marcar aqui direitinho de novo. Está aqui a nossa resposta, é um disjuntor de 60 amperes. Por quê? Porque a corrente que vai circular é 55,11. Então eu tenho que pegar um disjuntor igual ou maior, né, do que a corrente. Que um disjuntor que exista, que seja igual ou maior do que a corrente. Se não tem um de 55, eu vou ter que usar um de 60. Então, a nossa resposta do exercício 12, ela é de 60 amperes. E diante dessa informação, a gente já pode também resolver o exercício número 13. Então, o enunciado do exercício número 13 é o seguinte: a soma das potências dos equipamentos do circuito das tomadas de uso comum é de 1.150 watts. E considerando a tensão nominal de 127 volts disponível no circuito, qual o disjuntor recomendado para esse circuito? Considerando que vários equipamentos poderão ser ligados ao mesmo tempo. Bom, gente, a gente já viu que para a gente achar a corrente, nós vamos usar a formulinha I é igual a P sobre E. O que é P? É a potência. Então, eu tenho aqui 1.150 dividido sobre E, que é a tensão, eu tenho 127 volts. Né? Então, a minha corrente seria de 9,05 amperes. Só que é o seguinte, nós estamos falando aqui de tomada de uso comum ou de tomada de uso geral. Tá bom? Então, quando a gente fala de tomadas de uso comum ou de uso geral, significa que eu vou ter várias cargas, né, ligadas aí nesse circuito. Né? Então, o que acontece? Eu posso tiro uma máquina, ligo outra e tal, então vai haver uma variação. E a NR diz o seguinte, a 5410 diz o seguinte, que quando for circuitos com tomadas de uso comum, como há essa variação de corrente, ela nunca vai ser, né, no caso aqui 9,05 somente. Por quê? Porque eu posso ligar uma outra carga que vai fazer uma variação na corrente. Então, como eu não sei o tamanho dessa variação, a 5410 diz que a gente deve ter uma margem, e essa margem varia entre 15% e 30%. Então, na hora de fazer o cálculo, a gente vai ver o que é mais recomendado aí, 15%, 20%, 25%, 30%. Como a gente está fazendo um exercício, então eu estou considerando 15%. Vamos supor que eu estou com a minha carga ligada lá, né, e deu
deu lá 1.150 watts e deu lá então essa corrente de 9,05. Aí por acaso eu desliguei uma coisa, liguei um aparelho e liguei um outro que vai variar, né? Varia um pouquinho também na potência e obviamente vai variar a corrente também, né? Então, como eu não sei como é essa variação, a gente joga uma margem entre 15% e 30%. Então tá aqui, ó, I é igual a P sobre E mais 15%, tá bom? É o que está dizendo, é o que diz a nossa norma lá. Então, como é que a gente faz agora? Então, eu já tenho aqui os 9,5 amperes, agora eu tenho que agregar essa margem. Então, eu usei aqui no nosso exercício 15%. Então, eu vou somar nessa amperagem aqui mais 15%. Então, eu vou colocar mais 15%. Então, eu tenho mais 1,35 amperes. Então, somando os dois, então daria aí uma corrente de 10,41 amperes, né? Então, o disjuntor que eu tenho que usar para esse tipo de circuito vai ser um disjuntor de 15 amperes, né? Vai ser, né, a corrente vai ser igual a potência dividido pela tensão e mais 15%, que vai dar a variação na amperagem. Então, a nossa resposta é exatamente um disjuntor de 15 amperes, ok? Bem simples. Aqui, agora, no próximo vídeo, a gente vai falar e vai resolver o exercício número 14. Pessoal, estamos de volta aí, só que antes da gente resolver a questão do exercício 14, eu gostaria de lembrar vocês, que eu até esqueci de falar no vídeo anterior, que o exercício 12 e 13 está relacionado com os vídeos, com o vídeo que eu passei lá no grupo, o vídeo número 3, chamado Dimensionamento de Disjuntores, né? Então, mesmo que a gente já tenha resolvido o exercício, eu acho que talvez seja interessante a gente assistir esse vídeo, tá? Ele é um vídeo que tem créditos do mundo da elétrica, tá? E a gente vai ver, ele tem uma explicação muito boa sobre dimensionamento de disjuntores. Então a gente vai ver como é que se faz isso aí e depois a gente volta para resolver o exercício número 14, tá bom? Então vamos ver o vídeo aí só para a gente relembrar como é que se faz o dimensionamento de disjuntores, tá ok? Vamos lá? Vou mostrar para vocês como fazer o dimensionamento de disjuntores. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, essa dúvida é uma dúvida muito comum, como dimensionar disjuntores. Tem aparecido muitos questionamentos desses no canal, então resolvi fazer esse vídeo para sanar a dúvida do pessoal todo de uma vez, tá? É uma dúvida comum para todo mundo e ela é importante, tá? Porque o disjuntor, ele faz a proteção dos circuitos dos equipamentos de uma residência. Então, é muito importante que os disjuntores estejam dimensionados corretamente, de modo a proteger efetivamente tanto os circuitos quanto os equipamentos de uma residência. Uma coisa que tem que ficar bem claro, pessoal, que o disjuntor ele não tem a função de proteger as pessoas, né? Quem vai fazer isso é o dispositivo diferencial residual, né, que a gente já falou sobre ele anteriormente, que é o IDR, tá? Então o disjuntor ele vai ter essa função de proteção do circuito e proteção dos equipamentos. Uma coisa que tem que ficar claro, pessoal, é que a grandeza que a gente vai usar para dimensionamento dos disjuntores é a corrente elétrica. Ela vai ser o principal fator aí, porque o disjuntor ele trabalha com corrente. Então, ultrapassou a corrente máxima que aquele disjuntor foi desenvolvido, ele vai desarmar, ele vai seccionar, ele vai desligar o circuito protegendo o que tiver ligado naquele circuito. Então, ele trabalha com sobrecorrente. Passou da corrente, ele vai desarmar. Tem também as funções termomagnéticas que a gente já explicou em outros vídeos aí, mas a princípio a gente vai tratar com a questão da corrente. Como a gente vai trabalhar com a corrente elétrica, a gente vai usar a lei de Ohm aí para poder descobrir a corrente dos circuitos, porque nem sempre os equipamentos ele vem na descrição do equipamento, né, na parte traseira geralmente do equipamento, nem sempre vem escrito qual que é a corrente de funcionamento. Na maioria das vezes, inclusive, vem escrito lá a potência e a tensão de trabalho. Então, com base na potência e na tensão de trabalho é que a gente vai utilizar a fórmula matemática para poder achar a corrente, para poder dimensionar aquele circuito. Quando o equipamento ele vem com a corrente, beleza, a gente dimensiona pela corrente que está descrito ali. E às vezes no manual também costuma vir a corrente de funcionamento do equipamento, então com base nessa corrente a gente pode dimensionar
o disjuntor. Então vai aparecer para vocês aí na tela a fórmula, né, que a gente vai usar para poder descobrir a corrente através da potência e da tensão. Essa fórmula me fala que corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então a gente vai trabalhar com essa fórmula quando a gente não tiver a corrente. Então é importante a gente saber a potência dos equipamentos ou a corrente dos equipamentos para a gente descobrir a corrente e assim dimensionar o disjuntor. Lá na MBS 5410 fala que para equipamentos cuja corrente seja maior que 10 A, nós devemos ter um circuito próprio lá no QDC, lá no quadro de distribuição, a gente vai ter um disjuntor para esse equipamento. Por exemplo, um forno elétrico tem uma potência aí consideravelmente alta, a gente tem fornos elétricos aí de 2.000 watts. Então a corrente desses equipamentos que sejam maior que 10 A vão ser protegidos por um disjuntor específico para esse equipamento. É o caso, por exemplo, do chuveiro elétrico. Então lá no QDC, lá no quadro de distribuição, você vai ter um disjuntor que protege o chuveiro elétrico. E nada mais deve ser ligado nesse circuito, assim como os equipamentos que tenham corrente maior que 10 A. Se eu tenho equipamentos com correntes menores que 10 A, eu posso agrupar esses equipamentos em tomadas de uso geral, né, que são as tomadas dos circuitos da casa da gente. Então, para ligar uma televisão, para ligar um carregador de celular, para ligar um modem, né, para ligar um roteador de internet. Então, são equipamentos de potência baixa que a gente acumula em circuitos de tomadas de uso geral. Essas tomadas de uso geral, elas também não devem ter uma potência muito alta, não. Os disjuntores para tomada de uso geral, eles não devem ultrapassar aí 20 A. Então a corrente desses circuitos não deve ultrapassar 20 A. Então, no geral, um disjuntor máximo aí para tomadas de uso geral é de no máximo 20 A. Mas não quer dizer que todos os disjuntores para circuitos de tomadas ou iluminação de sua casa vão ser de 20 A. Isso vai depender da potência do circuito, tá? Da quantidade de tomadas e da quantidade de equipamentos que vai ter ali. Então dá para a gente fazer esse cálculo aí e eu vou mostrar no exemplo para vocês. E a gente ainda tem uma tolerância, tá, pessoal? Que a gente coloca uma tolerância entre 15% e 30% quando a gente vai dimensionar um disjuntor. A não ser que eu tenha a especificação lá no manual ou na parte traseira do equipamento, falando qual que é a corrente daquele equipamento. Geralmente no manual fala, por exemplo, ar-condicionado, deve ser usado um disjuntor de 20 A, por exemplo. Então, para aquele ar-condicionado, vai usar um disjuntor de 20 A, não tem que colocar mais nenhuma tolerância, tá? Já as tomadas de uso geral, em que a gente vai ter diversos equipamentos ligados aí, a gente coloca uma tolerância que varia de 15% a 30%. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês, para a gente entender melhor como é que funciona isso, como é que é o dimensionamento. Então vamos fazer aí um exemplo em que eu tenha um circuito de tomadas de uso geral que tem uma potência de 1.100 watts. Eu somei lá as potências e encontrei 1.100 watts. E uma tensão de alimentação de 127 volts. Então eu vou trabalhar com 1.100 watts e uma tensão de 127. Jogando isso aí na fórmula, eu vou ter que 1.100 watts dividido por 127 volts, eu vou ter uma corrente de 8,66 ampere. Então, esse 8,66 A vai atender uma potência de 1.100 watts. Como é um circuito de tomada de uso geral, em que eu posso modificar os equipamentos que eles vão ter, eu vou colocar uma tolerância aí de 15%. Tá? Esse 15% eu vou transformar no número, que vai ser 1,15, e vou multiplicar essa corrente de 8,66 que eu achei. Então, pessoal, a corrente total que eu encontrei nesse circuito foi de 8,66 ampere. Vou multiplicar isso por 1,15, que é a minha tolerância de 15%, e eu vou encontrar aí 9,96 ampere, seria a corrente total desse circuito. E aí qual disjuntor que eu vou escolher? Como eu não tenho um disjuntor de 9,96, eu vou arredondar para a próxima corrente comercial que eu tenho para disjuntor, que no caso seria 10 ampere. Então, para esse circuito de 1.100 watts, considerando 15% de tolerância, eu utilizaria aí um disjuntor de 10 ampere, atenderia, né, teria uma tolerância de 15%, e aí estariam protegidos aí os meus equipamentos, ok? Então, o método da gente dimensionar o disjuntor, basicamente, é pegar a corrente daquele circuito ou daquele equipamento e multiplico pela tolerância que eu quero colocar, se realmente necessário a tolerância. Se for um equipamento específico, eu não vou precisar dessa tolerância. Nesse caso, eu apliquei a tolerância de 15%, encontrei o disjuntor
de 10 amperes para esse circuito. Esse é o método, né, é com base na corrente. Então tem gente que fica me questionando aí, eu tenho diversos equipamentos. Tá, mas qual que é a potência desses equipamentos? Não tem como eu dimensionar um disjuntor sem saber quais os equipamentos que vão estar ligados. E lembrando que equipamentos que tenham corrente acima de 10 amperes tem que ter um disjuntor e um circuito só para esse equipamento. Então é isso aí, pessoal. Após ter assistido os vídeos relacionados a dimensionamento de disjuntores, agora nós vamos resolver o exercício número 14 relacionado a dimensionamento de cabos, tá? E para esse exercício foi baseado nesse vídeo número 4 sobre dimensionamento de cabos elétricos, tá bom? E então agora a gente vai assistir esse vídeo número 4 antes da gente resolver o exercício 14. Então vamos lá assistir ao vídeo. Então a gente vai focar em um modelo de dimensionamento para instalações residenciais. As tabelas elas são para todos os tipos de dimensionamento de cabos, né, independente de ser residencial, industrial. Só que eu vou dar exemplos mais focados para a área residencial para facilitar o entendimento. A primeira coisa que vocês têm que entender, lá na NBR 5410 tem uma tabela que está aparecendo agora na tela para vocês, que é a tabela 47. Essa tabela 47 da NBR 5410, ela estipula quais que são as seções mínimas de cabos dentro de instalações. Então olha o que ela mostra. Ela mostra pra gente que instalações fixas em gerais para condutores e cabos isolados, eu vou ter lá circuito de iluminação, cabo de 1,5, circuito de força, cabo de 2,5 e circuito de comunicação 0,5 milímetros quadrados. Tem muita gente que vê essa tabela e entende, todo circuito de iluminação é 1,5, todo circuito de tomada é 2,5 e todo circuito de comunicação é 0,5. E isso não é verdade, isso é o critério mínimo. Quer dizer que não pode ter cabos menores que esses para essas funções. Mas isso não quer dizer que isso é a regra. A gente vai ter tomadas que vão usar cabo com mais de 2,5, ou a gente vai ter circuitos de iluminação com potência maior que vão ter cabos com mais que 1,5 milímetros e o mesmo para circuitos de comunicação. Isso vai depender de outros critérios que a gente vai ver aqui agora. Então, pessoal, o que acontece? Tem um ponto que é importante quando a gente vai dimensionar cabo, que é saber como que esse cabo vai estar instalado na instalação, né? Como que ele foi fixado, colocado nessa instalação. Então tem uma tabela, que é a tabela 33 da NBR 5410, que ela mostra diversos tipos de instalação. Se o cabo está na eletrocalha, se o cabo está instalado dentro da parede, se o cabo está enterrado diretamente no solo, se ele está em bandeja aberta, bandeja fechada. Então tem vários tipos de métodos de instalar cabos elétricos, vai depender da sua instalação. Então o método mais comum que a gente vê nas instalações residenciais, que está aparecendo na tela para vocês agora, é o método 7, que a descrição dele fala que ela é para condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então esse é o caso daquelas mangueiras, os eletrodutos dentro da parede. Então eles são considerados embutidos dentro da alvenaria. E o método de referência para as tabelas que a gente vai usar nesse caso é o método B1 que está mostrando ali para vocês. Então esse método B1 é o que a gente vai usar como referência para fazer dimensionamento de cabos para instalação de eletroduto dentro da parede, que é a maioria dos casos das instalações residenciais. E a gente também tem que entender a quantidade de cabos num circuito, porque a tabela ela vai me falar de 2 cabos ou 3 cabos carregados. O que são esses cabos carregados? Está aparecendo na tela aí para vocês, ó. Sistemas monofásicos a 2 condutores, fase e neutro, seja 127 ou seja 220, a gente vai considerar que ele tem 2 cabos carregados. O neutro também é considerado um cabo carregado. Circuitos 2 fases sem neutro. Então tem um circuito lá 220, por exemplo, que ele é fase e fase. Também é considerado um circuito com 2 cabos carregados. Se eu tenho lá 2 fases com neutro, por exemplo, ramal de alimentação, ele é 2 fases mais neutro, são 3 cabos carregados. E no caso de sistemas trifásicos sem neutro, também são considerados 3 cabos carregados, ok? Então só para
para a gente entender a quantidade de cabos carregados, que é uma das informações que a gente vai precisar lá para a tabela do dimensionamento. Então, finalmente a gente chega na tabela de dimensionamento, tá, pessoal? Existem várias tabelas. Essa é a tabela 36, que vai se referir a condutores de cobre com isolação em PVC, com temperatura do condutor até 70 graus e temperatura ambiente a 30 graus. Então a gente tem modificações dessa tabela de acordo com o tipo de cabo. Os mais comuns na instalação residencial são de PVC, por isso que eu estou mostrando essa tabela. Mas a gente também tem outros tipos de isolação, que é a capa plástica do cabo. Então vai mudar de acordo com isso. De acordo com a temperatura do condutor. Então esse é um condutor até 70. A gente tem condutores que aguentam temperaturas maiores. E também considerando uma temperatura ambiente de 30 graus. A temperatura ela é muito importante no dimensionamento do cabo, porque a temperatura ela modifica a resistência do cabo. Então, quanto maior a temperatura, menor é a capacidade de condução de corrente do cabo. Então, ambientes mais quentes, os cabos vão conduzir menos corrente. Então, a temperatura é um fator muito importante no dimensionamento de cabos. Por isso que a tabela ela fala da temperatura do condutor, da temperatura ambiente, porque esse fator da temperatura é um fator muito importante. E aqui a gente tem essa tabela, tá, pessoal? Essa tabela ela tá lá na NBR 5410, é a tabela 36. Existem outras tabelas de acordo com outros tipos de cabo e outras temperaturas. Então, como essa é uma tabela a mais comum para o dimensionamento da instalação residencial, eu estou mostrando ela, tá? Mas isso vai de acordo com o seu dimensionamento. E por último aqui eu vou mostrar um fator que é importante, que é o fator de correção de acordo com a quantidade de circuitos. Quanto maior for a quantidade de circuitos dentro do eletroduto, menos vai ser a capacidade de condução de corrente do cabo, porque mais quente aquele eletroduto vai estar internamente. Tem os fatores magnéticos também que interferem. Então essa tabela é uma tabela que a gente usa para fazer a correção dos cabos de acordo com a quantidade de circuitos. Eu vou mostrar em exemplo como que a gente vai usar todas essas tabelas. E a gente ainda teria o caso da queda de tensão. No caso, dentro de uma instalação residencial, uma casa relativamente pequena, né, dificilmente você vai ter um circuito muito grande a ponto da queda de tensão ser maior do que os limites toleráveis. Então, dentro de uma instalação, a princípio, né, a gente pode entender que a queda de tensão ela vai ser razoável, a não ser que você tenha lá um circuito com mais de 50 metros dentro da mesma instalação, né? Então, nesse caso, pode ser que a queda de tensão seja relevante. Mas para circuitos pequenos, que é o caso da maioria das residências, a queda de tensão ela não vai ser tão relevante. Dificilmente ela vai ultrapassar os limites. Então, a gente pode entender que vai estar tudo dentro dos limites da queda de tensão. Então eu vou dar um exemplo para vocês, está aparecendo aí na tela para vocês um exemplo. Então a gente vai ter um circuito cuja corrente de projeto, né? A corrente de projeto é a corrente calculada. Peguei lá as potências dos equipamentos, dividi pela tensão e encontrei a corrente. Essa é a que a gente chama de corrente de projeto. Tá? Então, a corrente de projeto desse circuito que a gente vai dimensionar é de 18 amperes, ok? Eu vou estar usando um cabo de PVC, eu vou estar usando as tabelas que eu mostrei para vocês para cabos de PVC. O número de circuitos dentro do eletroduto desse cabo vai ser 4 circuitos. Então, para a gente dar um exemplo, eu peguei um eletroduto bem cheio com 4 circuitos passando dentro do mesmo eletroduto. E o método de referência vai ser embutido em alvenaria dentro do eletroduto na parede, que é o método B1, ok? Então, está aparecendo aí para vocês as informações pertinentes aí ao exemplo e está mostrando a tabela. Então, a primeira coisa, a gente vai lá na coluna do B1, a gente vai ver se são 2 cabos carregados ou 3 cabos carregados. Nosso caso aqui, fase neutro, então vamos considerar 2 cabos carregados. E aí, o meu circuito ele tem 18 amperes, eu vou procurar o valor de corrente mais próximo de 18, sempre para mais, nunca para menos. Então, mais próximo de 18 para mais é 24. Vou seguir aqui a linha e vou ver que o cabo seria o cabo de 2,5, considerando o método B1 e considerando os 18 amperes de corrente de projeto. Então, seria um cabo de 2,5. Só que a gente ainda vai considerar os outros fatores que a gente está levando em consideração, que é a quantidade de condutores dentro do eletroduto, ou seja, a quantidade de circuitos. Se eu pegar a tabela número 42, eu tenho lá que eu tenho 4 circuitos, ele me dá um fator de correção de 0,65. Então eu vou ter que usar esse fator de correção na capacidade de condução do cabo. Então a gente achou 24 para o cabo de 2,5. Aí jogando esse fator de 0,65, a gente vai ver quanto que esse cabo de 2,5
ele consegue conduzir dentro de um eletroduto com 4 circuitos. Então, agora eu estou considerando aqui a quantidade de circuitos. A gente tem a fórmula IZ é igual a IC vezes fator de correção. O IZ vai ser a corrente de condução do condutor corrigida, que é a que a gente está procurando, e o IC vai ser a corrente de condução que a gente achou lá na tabela. Então, aqueles 24 amperes que a gente achou na tabela. Vou pegar esses 24 amperes e vou multiplicar por 0,65, que é o meu fator. E aí eu vou encontrar 15,6 amperes. Quer dizer que esse cabo, na verdade, com 4 circuitos no mesmo eletroduto, ele não conduz 24, na verdade ele conduz 15,6. Então eu preciso aumentar o meu cabo. O cabo de 2,5 ele não vai atender com essa quantidade de circuitos. Então a gente volta na tabela, a gente tinha lá os 24, o próximo cabo é o de 32, e aí se você jogar o 0,65 vocês vão ver que vai passar de 18 amperes, então ele vai atender. Então para esse circuito eu tenho que usar um cabo de quanto? 4 milímetros, e não um cabo de 2,5. Pode ser que eu vou usar o cabo de 2,5 e a minha instalação ela não vai apresentar um problema logo de cara. Eu vou ter aquecimento desses cabos dentro do eletroduto, muito provavelmente esses cabos não vão chegar a derreter em curto tempo, só que essa diferença do cabo de 4 do cabo de 2 vai significar uma diferença literalmente no seu consumo, porque o aquecimento demasiado dentro de uma instalação elétrica, ela é perda de energia. Então a gente está jogando isso na lata do lixo. Então eu colocar o cabo de 2,5 dentro de um eletroduto que tem 4 circuitos, por exemplo, vai funcionar provavelmente, só que ele vai aquecer tanto que isso aí vai desperdiçar energia elétrica. E com o passar do tempo, sim, a gente vai ter ressecamento da capa plástica do cabo, a gente vai ter uma série de problemas. A gente pode começar a ter desarme no disjuntor térmico e por aí vai. Então a gente vê que o quanto que a temperatura é importante no dimensionamento do cabo. Então a pessoa voltar lá naquela primeira tabela e entender cabo de tomada, por exemplo, seja esse um circuito de tomada, que eu vou usar só o cabo de 2,5, não, o cabo de 2,5 seria o mínimo. No nosso caso aqui a gente tem que usar um cabo de 4 milímetros, usando esse fator de correção para a quantidade de circuitos. Então, esse é o método que a gente usa para fazer dimensionamento dos cabos utilizando as tabelas da NBR 5410. Lembrando que dentro da NBR 5410 tem outras tabelas para outros métodos de referência de acordo com o tipo de instalação dos cabos. Então é isso aí, pessoal. Estamos de volta e agora a gente vai resolver o exercício número 14. Quero lembrar que as tabelas que estão listadas aqui nos exercícios foram tirados também do canal do Mundo da Elétrica, né? E o proprietário do Henrique Matedi, tá bom? Então vamos ver o que diz aqui no exercício 14. Então, a tabela 47 da NBR 5410 estipula seções mínimas de cabos dentro de instalações, ou seja, para instalações fixas em geral, condutores e cabos isolados. Os cabos utilizados para circuitos de iluminação devem ser de 1,5 milímetro. Para circuitos de força, que seriam as tomadas, os cabos devem ser de 2,5 milímetro. E para circuitos de iluminação e controle, a seção deve ser de 0,5 milímetros. Quando ele fala em circuitos de controle ou iluminação, seja o que for, aí, imagina uma campainha, alguma coisa assim, tá bom? Então tá aí a primeira tabela número 47 da NBR 5410, é exatamente o que está dizendo aí. Circuitos de iluminação, a seção mínima do condutor seria 1,5, para circuitos de força 2,5 e para circuitos de sinalização e controle seria 0,5 milímetros quadrados. Agora vale lembrar que isso aí é o mínimo, não quer dizer que, por exemplo, um circuito de força pode sempre utilizar um cabo de 2,5. Isso vai depender muito da carga, né, da potência que estiver ligado lá nesse circuito. Então pode haver variação. Isso aí que diz é o mínimo, tá bom? Então tá aí a tabela 47. Depois, a tabela 33 da NR 5410 determina um método de referência de instalação, no nosso caso B1, né, do circuito, ou seja, para condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Isso por quê, gente? Normalmente em instalações residenciais, praticamente 100% desses circuitos são todos com eletroduto de seção circular que está embutido em alvenaria, ou seja, no teto, ou seja, na parede, né? Então, o exemplo, o método da instalação é o número 7,
Aqui um esquema ilustrativo, a descrição, né, que seria o condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. E o método de referência é o B1. Então, vamos guardar isso aí, B1. Tá? Essa, então, é a tabela 33 da NR 5410. Depois nós temos também a tabela 46 da NR 5410, né, que determina o esquema de condutores vivos no circuito e o número de condutores carregados a ser dotado, ou seja, monofásico a 2 condutores, seriam 2 cabos carregados, 2 fases sem neutro, 2 cabos carregados, 2 fases com neutro, 3 cabos carregados e trifásico sem neutro, 3 cabos carregados. Isso aqui é simples de entender. Se eu tenho um circuito monofásico com 2 condutores, vamos entender que é fase neutro, então eu tenho 2 cabos, né, carregados lá no eletroduto. Se eu tenho 2 fases sem neutro, eu vou ter, por exemplo, fase 1, fase 2, ou fase A, fase B, e não tem neutro, também são 2 cabos. Se eu tenho 2 fases com neutro, vamos supor que eu tenho fase 1, fase 2, ou fase A, fase B, mais um neutro, então são 3 cabos. E se eu tenho um trifásico sem neutro, né, então eu teria lá 3 fases sem um neutro, então são 3 cabos. Então essa é a tabela número 46 da NBR 5410. Tá? Depois, a tabela 36 da NBR 5410 determina os critérios da capacidade de condução de corrente elétrica para o condutor de cobre, isolação em PVC, temperatura do condutor 70 graus centígrados e temperatura ambiente 30 graus centígrados. Então, está aqui. Nós falamos lá atrás que o método que a gente vai utilizar é o B1, né? É o que está definido aqui. Tá? E aí a gente tem aqui 2 cabos ou 3 cabos. Tá bom? Então, partindo agora para tabela 42 da NR 5410, ela determina o fator de correção que deve ser utilizado em conformidade com a quantidade de circuito. Então, o que significa esse fator de correção? Esse fator de correção é o seguinte: quanto mais o meu eletroduto estiver carregado de circuitos, mais ele vai aquecer. Então, se ele vai estar aquecendo, ele vai conduzir menos corrente, né? Conforme nós vimos no vídeo, quanto mais aquece, menos corrente vai circular, né? E vai estar queimando energia, jogando energia no lixo. Então, foi isso que a gente viu aí, é o que a gente está vendo aqui agora também. Bom, agora vem um exercício. Após somar as potências dos equipamentos e dividir pela tensão do circuito, descobrimos que a corrente de projeto... O que é a corrente de projeto, gente? Corrente de projeto é o seguinte: eu somo todas as cargas do meu circuito, né? Acho a potência, divido pela minha tensão e eu vou achar a corrente do circuito. Então, suponhamos que aqui a nossa corrente de projeto seja 18 amperes. Tá? Então, eu vou ter 4 circuitos dentro do eletroduto. Então, é um eletroduto que está carregado com 4 circuitos, né? Considerando o método de instalação B1, com 2 condutores carregados, né? Então, o cabo indicado na tabela 36 é de 2,5 milímetros. Então, método B1 com 2 condutores carregados, e a gente já sabe que a corrente é 18 amperes. Vamos marcar isso aqui para facilitar depois o nosso entendimento aqui, ó. Então, está marcado, é exatamente o que a gente precisa. A corrente de projeto 18 amperes, né, com 4 circuitos dentro do eletroduto, né? O método de instalação OB1 com 2 condutores carregados. O cabo indicado na tabela 36 é de 2,5 milímetros. Bom, entretanto, ao aplicar o fator de correção de 0,65, né, indicado na tabela 42, para 4 circuitos dentro do eletroduto, né, que a gente já falou lá em cima, observa-se que a corrente máxima a percorrer no circuito é de 15,6 amperes. Né? Neste caso, de acordo com a tabela 36, qual o cabo indicado a ser utilizado em nosso circuito? Então, olha só, são 18 amperes, né, 4 circuitos dentro do eletroduto, o método de instalação é o B1 com 2 condutores carregados, e o cabo indicado na tabela 36 é de 2,5 milímetros. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o método é o B1, tá? Com 2 cabos carregados, o condutor de cobre. Então, nós iríamos estar utilizando aqui, como são 18 amperes, nós vamos usar o condutor 24, que seria o cabo de 2,5 milímetros, tá bom? Bom, aí é o seguinte, eu tenho que lembrar que eu tenho aqui o fator de correção, que é 0,65. Então, se a gente aplicar o fator de correção,
né? Então vamos aplicar aqui o fator de correção. A gente vai ver aqui que a nossa corrente é de 18 vezes o fator de correção, ele é 0,65, tá? Então 0,65 significa que, na verdade, né, o cabo deveria ele deveria circular 18 amperes de corrente, mas não circula por causa do calor, por causa da quantidade de circuitos lá dentro do eletroduto. Ao aquecimento, então ele passa a circular somente 11,7 amperes. Então, o que significa isso? Significa que o nosso cabo de 2,5, conforme nós determinamos aqui, né? Cabo de 2,5, quando a nossa corrente ela era de 18 amperes, na verdade não vai correr o 18, vai simplesmente circular 11,7 amperes. Então significa que esse cabo não vai nos atender, né? Então, aí nesse caso a gente tem que aumentar o nosso cabo, né? Então a gente vai passar aqui para 32, que seria o próximo, com o cabo de 4 milímetros. Então esse seria o cabo que a gente deveria estar utilizando, 4 milímetros, tá? Porque o de 2,5 não vai circular a corrente toda que o nosso circuito necessita, né? Ao invés de circular os 18 amperes, ele vai circular apenas 11,7 amperes. Então, o que eu faço? Eu aumento, né, eu redimensiono o meu cabo, né, deixo de usar o 2,5 e passo a usar 4 milímetros. Assim, o meu circuito vai ser atendido para circular a corrente que a gente necessita. Então é isso aí, pessoal. A gente acabou de resolver os exercícios até o 14º, né? E agora nós vamos passar para a primeira fase lá dos nossos exercícios, viu? Aqui, ó, nós vamos trabalhar aqui com o exercício 1, 2, 3 e 4, tá? Então, o primeiro deles é efetuar o levantamento de cargas do equilíbrio de fases entre circuitos e o equilíbrio de cargas entre fases. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como funciona isso aí.